Já estamos ao vivo e a partir de agora mais uma edição do Hora Geral. E você acompanhando comigo as principais notícias da nossa região. No programa de hoje você vai ver: Codesp é multada em mais de R$50 mil por causa dos cilindros que esqueceram há mais de 20 anos. Baixada Santista registra quase um estupro por dia. A ANAC vai investigar pouso de helicóptero em Praia Grande. É isso mesmo. E o nosso convidado de hoje já está na recepção do Hora Geral, é o Ayrton Cinto. Ele é advogado, criminalista e nós temos muitos assuntos a discutir com Ayrton Cinto e a participação do telespectador pelo 981387000. Hoje é comemorado o Dia do Motociclista. E vou falar uma coisa para você: o motociclista não gosta de ser chamado de motoqueiro, hein? Você não vai pegar o motociclista, aquele que está sempre equipado, com roupas, que é um estradeiro. Fala, motoqueiro! Ele não gosta. Tem que ser motociclista, né? E na realidade também hoje é o dia do despachante. Um abraço especial aos despachantes, né? Eles que trabalham diariamente. Dia da prevenção de acidentes de trabalho, que deve ser lembrado todos os dias, né? E também é o dia do pediatra. E aqui eu deixo um abraço especial a alguns médicos pediatras que eu tenho um grande respeito. Dr. Marco Sérgio, que é pediatra, doutora Keiko, que é pediatra, doutor Rui Pulpo, que é pediatra, enfim, são tantos os pediatras e eu tenho um carinho muito grande por eles, né? Um abraço assim forte aos médicos pediatras que estão acompanhando o Hora Geral e não se esqueça que eu estou com você. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta quinta-feira, comigo ali, ó, girando. Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete: olha só, é o calor além da conta, isso é na França. Olha só, os banhistas acabam deixando a praia na França por causa das altas temperaturas. Olha só o contraste na França. Taxa de juros cai 9,25% ao ano, a menor desde 2013. O estado de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete: juros caem a um dígito e Banco Central aponta para novo corte. Novo projeto para a Roosevelt, isso é em São Paulo. Transportes, integração e cidades serão os mais atingidos, né? Está aqui na manchete do estado de São Paulo. Cadê o Jornal A Tribuna? Jornal A Tribuna como destaque: falta de recursos ameaça a Polícia Civil na região. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos no momento, me desculpe, eu já fico nervoso logo cedo, de não ter muita cerimônia para falar a verdade. Eu concordo que às vezes as pessoas, algumas delas, ficam irritadas quando a gente fala a verdade. Eu estou me lixando para quem pensa assim. Nós temos um papel quanto cidadão que é fundamental o respeito, mas também a liberdade em poder cobrar ou exigir que tudo aquilo que seja proposto e que tenha o dinheiro público seja revertido para quem custeia, que somos nós, munícipes. Aonde eu quero chegar? Essa manchete do Jornal A Tribuna deflagra algo que nós estamos cansados de saber e não vejo nenhuma movimentação por parte do governo do estado. Delegado-geral pediu plano de contingência contra a crise, ou seja, um e-mail enviado nessa semana para todos os departamentos regionais pelo delegado-geral adjunto do estado, que é o Valdir Antônio. Ele alerta para a caótica situação orçamentária enfrentada pela Polícia Civil, que faz com que a corporação esteja quase sem condições de pagar despesas básicas. Mas, apesar de Júnior ainda pedir a elaboração de um plano de contingência, a Secretaria de Segurança Pública nega a falta de recursos. É simples, é só você ver, por exemplo, as condições das delegacias aqui na nossa região. É só você ver, por exemplo, a falta de viaturas na nossa região, da Polícia Civil. É simples, é só você ver ali no Palácio da Polícia, que fica na São Francisco, as condições daquele prédio. Que você pensa que foi colocado aquele tapume ali para começar a reforma? Não, aquele tapume foi colocado para não cair pedaços do prédio nas ruas laterais. Eu não sei o que falta de cobrar. Às vezes, o delegado, o adjunto, o regional, né, ele não fala porque, de repente, como ele faz parte, ele não pode cobrar. Mas a população tem que cobrar.
porque a Polícia Civil é a polícia investigativa, né? Não é a polícia que está literalmente na segurança ostensiva, como é a Polícia Militar, mas a civil é fundamental. E eu não vou falar o caso do IML, eu não vou falar das penitenciárias, porque tem uma secretaria específica para isso, que é a Secretaria de Assuntos Penitenciários. Quero falar da Polícia Civil. E essa matéria do Jornal Tribuna acaba deflagrando. Tem muitos policiais civis que acabam levando, às vezes, impressora para elaborar o boletim, imprimir o boletim de ocorrência, sulfite, né? Às vezes não tem nem água. É o mínimo de condição que nós pedimos para que a Polícia Civil possa trabalhar. E olhem, Polícia Civil é responsável pela investigação dos crimes. Vou conversar com o Ayrton Cinto, o advogado, sobre essa matéria do Jornal Tribuna. Deixa eu ver aqui a parte de baixo. Nós temos também, olha só, deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui, melhor aqui. Tem a foto do Robson Apolinário, que foi enterrado ontem, ele faleceu na terça-feira, né? Nós anunciamos ontem na abertura do Hora Geral, e tem uma bela de uma foto aqui. Guerreirinho consegue dinheiro para a cirurgia. Sandra e também o Anverton, ele é o pai do Guerreirinho, né? Eles estão aí animados porque eles já conseguiram o dinheiro para a cirurgia através de grande campanha, né? E agora em setembro o Guerreirinho, ele que tem paralisia cerebral, espástica, ele embarca para os Estados Unidos. E o Hora Geral, só para que você entenda, o Hora Geral também abraçou essa campanha lá no começo, né? Nós fizemos, inclusive, cobrimos um jantar que teve, um dos vários eventos, entre eles um jantar que aconteceu no Macuco, né? Para justamente angariar dinheiro, né? Para poder ajudar a cirurgia do Guerreirinho. Então, olha o Guerreirinho aí, ó. Isso daí são imagens de arquivo do Hora Geral, quando nós cobrimos esse jantar para, através do dinheiro dos convites, né, a gente poder ajudar o Guerreirinho. E o Hora Geral foi lá, cobriu, levamos o nosso amigo Tonico Barbosa, levamos o Sérgio Mendes, eu também estava presente. Olha o pai do Guerreirinho, ó, olha, todo feliz na época que ele concedeu uma entrevista para nós. Nós estamos mostrando por quê? Porque o Hora Geral também tem esse lado social, o Hora Geral também quer ajudar, quer participar de alguma forma. Por isso que nós sempre deixamos o nosso WhatsApp para que você mantenha o contato, que é o 981387000. Ou seja, um belo de um evento, todo ele voltado para o Guerreirinho. E estamos felizes, né, toda a equipe do Hora Geral, e quero, em nome da família do Guerreirinho, agradecer a todas as pessoas que ajudaram para que ele possa fazer agora em setembro essa cirurgia. A informação que eu tenho é que falta muito pouco só para a passagem, mas o importante já foi conquistado, que é o dinheiro para que ele faça essa cirurgia. Viu como é gostoso? É a gente mostrar aqui ações solidárias, como do meu amigo Vladimir Bombinha, lá do Sambaiatuba, né? Fizemos uma reportagem do Dandan, ele que já está jogando no São Bernardo e tem convites para jogar também no exterior. É o caso do Guerreirinho, que fez uma campanha, nós ajudamos, já conseguiu dinheiro para fazer a cirurgia. É assim que a gente movimenta, é assim que nós fazemos o dia a dia, ajudando o próximo e Deus abençoando todas essas ações. Um beijo para o Guerreirinho, e nós aqui do Hora Geral estaremos sempre prontos para ser solidários às ações de quem precisa. Eu, você, todos nós. Continuando aqui com as manchetes dos jornais, agora tem o Diário do Litoral, trazendo como destaque: portuários se despedem de Robson Apolinário. TRF libera aumento de impostos sobre combustíveis. Temos o Expresso Popular? Temos. Trabalhadores denunciam golpe do emprego em Santos. A Lemoa tem rua campeã de problemas. A Lemoa em Santos. Tem aqui: sindicalismo portuário perde a liderança de Robson Apolinário. Hoje é quinta-feira, tem o Jornal da Orla. Acidentes de trânsito ocorrem mais à noite e de madrugada. Tem ainda também várias reportagens nessa edição de quinta-feira do Jornal da Orla. Esse é o Hora Geral e nós estamos sempre ao vivo levando até você muita informação. Quer ver? A CETESB multou em mais de R$50 mil a Codesp pelo armazenamento inadequado de 115 cilindros com gases tóxicos no Porto de Santos. Além disso, a estatal vai ter que apresentar um plano de contingência do órgão até o fim da semana. A campanha ambiental constatou irregularidades no armazém onde estão os cilindros, após realizar uma vistoria.
Além da multa, a CETESB também ordenou que a estatal adote medidas para prevenir eventos que possam causar danos aos cilindros e eventuais vazamentos. Também foi ordenado que a CODESP faça um plano de trabalho com um cronograma de atividades para a destinação final das substâncias. Essa semana já anunciamos que a estatal voltou atrás e não descarta Guarujá como local para a queima dos gases, mas a cidade permanece firme e não aceita a ideia. Vamos saber semana que vem que o prefeito Walter Suman vai estar aqui no Hora Geral. Quase um estupro por dia. Essa é a realidade dos 6 primeiros meses do ano na Baixada. As estatísticas foram divulgadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. Ao menos 157 pessoas foram vítimas desse crime no primeiro semestre. Meu Deus, que número altíssimo, hein? No mesmo período do ano passado, só para que você tenha uma ideia, foram 132 casos, uma alta de quase 20%. Esse foi o crime que mais apresentou alta na comparação com o mesmo período de 2016. As cidades que mais têm esse tipo de ocorrência são Itanhaém e São Vicente, com 31 casos cada. Depois vem Guarujá, com 28 estupros. Segundo a Polícia Militar, a maior parte dos casos de estupro de vulnerável acontece dentro de casa. Por isso, a dificuldade de que a vítima possa denunciar se ela está no mesmo local de quem está praticando esse ato totalmente ilícito. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, informou ontem que vai instaurar um processo para apurar o pouso sem autorização de um helicóptero na Praia Grande. O caso ocorreu no final da tarde de terça-feira, como você está vendo as imagens. A aeronave pousou em um campo de futebol de várzea e o piloto e o casal saíram para fazer compras em um shopping perto do local. A ANAC disse que pousar fora de um heliponto não significa inicialmente uma irregularidade, desde que seja autorizado pelo proprietário da área, pela própria ANAC e seja em casos de emergência. O que a princípio não aconteceu nesse caso de Praia Grande, como você está vendo, porque não foi reportada nenhuma emergência. Eles aterrissaram ali e foram fazer compras no shopping. Os responsáveis podem sofrer sanção administrativa e responder denúncia no Ministério Público e também à polícia. É incrível, né? Bem, vamos dar uma volta de helicóptero, eu quero ir no shopping, vamos. Vou pegar o helicóptero, vamos lá, helicóptero. Não tem aonde a gente pode pousar. Vamos lá, olha aquele campo ali, aquele campo, coloca a imagem aí. É aquele campo ali, isso. Peraí, mas vamos parar naquele campo, isso. Deixa o carro aí, eu vou ligar pro amigo, ele vem buscar de carro e a gente vai até o shopping. Ah, tá, aí voltou do shopping. Agora vamos embora nada, tá a polícia lá querendo saber o que aconteceu. É impressionante, dá a impressão que pode tudo, né? Pode tudo. É um país que pode tudo, né? Ah, vou parar aqui. Ah, não tem problema. Ah, deixa pra lá, ninguém tá vendo. É por isso que depois fica respondendo, fica indignado com certas posturas de autoridades, das autoridades. Nós temos que dar o exemplo, né? E outra coisa, né? Não tem nem a documentação do helicóptero. Isso daí mesmo é um caso de polícia que vai ser investigado se tem autorização, se está em dia, por que pousou ali. Tudo isso virou uma atração na cidade de Praia Grande, mas poderia causar um risco maior. Ainda bem que não. Este é o Hora Geral. Trânsito. Apoio. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. Sistema Anchieta Imigrantes operando no esquema 5x5 com pontos de lentidão na chegada à capital. Já na Cônico Domênico Rancone Padre da Manuel da Nóbrega, a produção do Hora Geral informa que o trânsito está normal e a visibilidade é boa. Ponta da Praia, travessia de Balsas, Santos Guarujá tem 6 embarcações. Guarujá, Bertioga, 1 e São Sebastião e Ilhabela no momento com 4 embarcações e tem boa visibilidade. O rodízio hoje é para veículos com placas finais 7 e 8. Ô Douglas, e o tempo? Como será o tempo nesta quinta-feira? Vamos saber agora. A quinta-feira é de céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. Aqui em Santos, a mínima, o termômetro está mostrando de 18 e a máxima de 26. Vamos até Guarujá, Pérola do Atlântico, a mínima de 19 e a máxima de 25 graus. Agora vamos até Mongaguá, mínima de 19 e máxima de 24 graus. Esse é o radar meteorológico aqui no Hora Geral. Esporte. Apoio. Memorial. Tradição em preservar a história. E Nita Alimentos. Com Nita,
é muito mais gostoso. O Santos ganhou por 4-2, partida disputada ontem contra o Flamengo na Copa do Brasil, você está vendo o gol. Porém, é o time carioca que vai continuar na disputa. Por quê, hein, Douglas? Porque venceu a partida de ida das quartas de final por 2-0 no mês passado. Os gols do Peixe foram marcados por Copete 2 vezes, Bruno Henrique e Vitor Ferraz. Guerreiro e Berrio marcaram para o Flamengo. Após o duelo na Copa do Brasil, os times voltam a campo nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Santos vai jogar contra o Grêmio no domingo e o Flamengo vai encarar o Corinthians. Apesar de um belo jogo, uma bela atuação do Santos e um pênalti que aconteceu, mas aí o juiz voltou atrás, né? O nosso Santos jogou muito bem. E eu fiz questão de vir até com o bottom do Santos, porque não importa o que aconteça com o meu Santos, eu serei sempre Santos. Deixa eu até arrumar, que está aqui um pouquinho torto. Deixa eu arrumar aqui. Agora sim, Santos sempre Santos, né? Lógico, o importante é que a gente acabe aprendendo. Quem está colocando, no mínimo quem está colocando esse efeito sonoro deve ser um corintiano ou deve ser um flamenguista, né? E já estão querendo mexer comigo logo cedo. Ó, quem foi que colocou esse áudio aí? Quem foi? Ah, é? Fala para ele esperar depois do programa, eu quero conversar com esse menino. Foi o Beninho? Fala para ele esperar depois do programa, eu quero conversar com ele. Não quero palhaçada assim. Não, que é isso. Eu sou Santos, não importa o que aconteceu e vai tirando um sarro de mim. Chama o intervalo, eu volto já com a Hora Geral. Eu volto já, vai. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream. O milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas. Alugue o carro que sempre quis. Na Unidas. Já estamos de volta para o último bloco de hoje do Hora Geral. Meu amigo Ayrton Cinto, advogado. Eu digo amigo porque é um amigo antes de mais nada. Advogado, uma figura respeitada, inclusive politicamente. Eu conversava no bastidor do Hora Geral, falava, Douglas, eu dou um tempo na política. Eu falei assim, não, nunca. Uma figura como Ayrton Cinto não pode ficar fora da política. Ele está afiliado a um partido político e é uma figura que merece o respeito. Você foi pré-candidato a prefeito, não foi? Fui em 2012. Em 2012 Isso, a gente disputou. Fizemos um debate aqui, nesse local. Aqui. Muito bem organizado pela casa, pela TV Santa Cecília. Mas como a gente batemos esse papo, eu acho que eu já dei minha contribuição para a cidade, continuo como cidadão, amando a minha cidade e colaborando quando for necessário para melhorar a vida das pessoas. Não deixa de fazer política. Essa é uma forma, sim, é entendeu? Exatamente. Agora, meu amigo Ayrton Cinto, eu quero publicamente deixar aqui meus sentimentos, que a sua mãe faleceu recentemente e a gente sabe o quanto que é duro quando a gente perde uma figura tão especial na nossa vida. Eu queria publicamente deixar aqui meus sentimentos pelo falecimento da sua mãe. Eu agradeço, muito obrigado, agradecer a você, agradecer as centenas e centenas de comunicações que recebemos via rede social, pessoalmente. É uma declaração de amor, de carinho nesse momento difícil e também peço a sua permissão para fazer 2 agradecimentos especiais, sem prejuízo de outras pessoas que ajudaram muito nesse período difícil até o passamento da minha mãe, que foi ontem. A minha esposa, Daniela Teixeira, e a minha sogra, a mãe dela, Silvana Teixeira, que cuidaram dela como se mais sangue na veia tivessem dela do que eu mesmo. Excelente. Isso aí só a vida, só o tempo para poder nos confortar, mas mesmo assim é muito difícil. Bom, vamos continuar trabalhando aqui no Hora Geral, como o próprio Ayrton Cinto fala, é vida que segue. Vida que segue. Vida que segue. Agora, Ayrton, você como advogado, tem aí vários casos que tem a sua responsabilidade como advogado, principalmente na área criminal. Nós vamos voltar a um assunto que parece que cai no esquecimento, que foi o atropelamento daquele menino Matheus, que estava ajudando o tio, que é ambulante, quando retornava da praia, e foi brutalmente atropelado. Nós estamos, inclusive, pode colocar aqui no plasma a imagem desse atropelamento, né? Que acabou chocando, isso foi no mês de abril.
né, o corpo do menino. Ainda bem que a imagem não está nítida, porque também eu não colocaria a forma como ele foi arremessado, né, nesse atropelamento que aconteceu ali no bairro da Aparecida, próximo do shopping da Aparecida. Olha só, a imagem perfeita, ele está a parte de trás, ó, aí o carro vem e acaba literalmente pegando. Agora, pela velocidade, a gente vê que ele não estava devagar, e aí ele fez a curva e tentou até fugir, mas parou, e alguns populares acabaram, inclusive, segurando o motorista do veículo que atropelou o Matheus. Como que está este caso, você que é advogado da vítima, ou seja, do menino que veio a falecer, que é o Matheus? Douglas, um caso lamentável, um caso que a gente percebe que precisa de uma atuação com bastante rigor, com bastante força, coragem, bastante conhecimento, porque é mais um caso daqueles que pessoas, a princípio, falam conforme prova dos autos, provas de testemunhas, com base em depoimento de testemunhas que estavam no local, que o rapaz que dirigia o veículo estava embriagado, em que pese o laudo pericial para constatar embriaguez não tenha acusado o limite ou não havia ultrapassado o limite de álcool no sangue, isso só significa que ele não responde pelo crime de estar dirigindo embriagado. Isso não significa que ele não estava embriagado, sim, a ponto de perder o seu reflexo e praticar, né, ou assumir o risco de praticar um assassinato de um menino, de um jovem trabalhador, um jovem que ajudava a família, de uma família pobre no sentido de trabalhadora, uma família sem condições. Faz a defesa dele técnica, obviamente, um amigo nosso, um advogado brilhante e absolutamente competente, nosso amigo o Eugênio Malavasi. Faz a defesa como deve ser feita. Sim. Mas durante o inquérito, durante o processo penal, eu tenho absoluta convicção que nós vamos provar para o juiz, junto ao promotor, porque nesse caso, na área criminal, eu sou contratado, o nosso escritório é contratado para fazer assistência de acusação, como a gente fez em relação ao caso da Fabiane de Jesus, aquela moça que foi espancada no Morrinho. Confundida com uma outra que estava sequestrando crianças. Que nem existia, até isso era um boato. Isso foi criado, olha só, foi bom lembrar, foi criado e criou força nas redes sociais, que nós chamamos hoje, que viralizou esse vídeo, né? E não era ela. Falando nisso, vou te passar em primeira mão, Douglas. Com base nessa situação, os 5 identificados já foram condenados, pegaram penas exemplares de 26 a 40 anos de reclusão. O júri foi aqui em Santos, eu atuei como assistente de acusação junto ao promotor. E hoje existe no Congresso Nacional, da lavra do deputado federal Ricardo Izar, em conjunto conosco, um projeto de lei que já passou pelas comissões de Constituição e Justiça e vai a plenário ainda este ano, que acrescenta ao Código Penal, nosso Código Penal, um artigo que cuida da incitação virtual ao crime, porque não há essa previsão. Sim. Prova disso é que o dono da página, aquele que deu start em toda a situação, não pôde ser responsabilizado criminalmente. Mas em relação ao Matheus, vamos lutar... Eu quero tocar depois nesse assunto, mas para não tirar o foco, vamos falar do Matheus, que foi atropelado e brutalmente veio a falecer. Como eu estava dizendo, para você e os seus milhares de telespectadores, nós vamos provar, eu estou convicto que nós vamos provar durante o inquérito policial e o processo penal, de que ele não estava, o condutor do veículo, dentro dos limites de velocidade que o caso, ou que a rua demandava, permite ou permitiria. Ele não estava ciente dos seus reflexos, porque nós vamos provar, como já há testemunho nesse processo, da sua embriaguez, deixar claro, simplesmente o fato de o laudo não acusar a embriaguez, exclui única e exclusivamente a questão do crime de trânsito de dirigir embriagado. Sim. Não estado de embriaguez a responsabilizá-lo por aquilo que nós chamamos, e você conhece muito bem, do dolo eventual, ou ele assumiu o risco. Às 17 horas da tarde, junto com mais dois amigos, em outros 2 veículos, estava assim, tirando aquilo que a gente chama de racha, ali na Alexandre Martins, com a Epitácio Pessoa. Nós temos provas disso, e o nosso trabalho é fazer a justiça. Sem advogado não se faz justiça. É para isso que nós somos contratados, ou o nosso escritório foi contratado pela família. E na área civil, obviamente, nesses casos, um jovem, vida pela frente, além do dano moral, também o dano material, porque a gente sabe, muita gente que está aí
e te assiste, e gosta muito de você, sabe o seu posicionamento, que é o mesmo que o meu. O jovem de família que passa dificuldade, o pobre, com orgulho, ele ajuda a família, ele demora um pouquinho mais para casar, para ajudar a família. Era o caso de Matheus, que estava voltando do trabalho. Com um tio empurrando um carro como ambulante. Um domingo, né? Se não me engano, foi no domingo isso, né? Foi, final de semana. Ou seja, ele poderia estar jogando bola ou fazendo outra coisa, ele estava ajudando e foi brutalmente atropelado. Agora, tem um outro aspecto que parece que o motorista, eu não sei o termo correto que se usa, é acusado, até porque o inquérito ainda está em curso, ele não está mais no Brasil, é isso? Não está. Nós temos informações, ele é jogador de futebol profissional e nós temos informações que ele acaba recentemente, cerca de uma semana, ele assinou um contrato com um clube em Portugal. Era o que nós temíamos. Por quê? E o que isso pode dificultar o inquérito? Porque ele está longe, ele pode... Não sei qual a intenção, eu não estou acusando, mas eu estou trabalhando com os fatos. Se você responde por um homicídio culposo, você atropelou e matou, acima da velocidade, após haver ingerido álcool, né? Você acaba com a vida e destrói uma família inteira. Você responde iniciado por homicídio culposo. O nosso trabalho é provar a verdade. Não é uma questão de vingança. Ele tem que ser condenado por homicídio doloso. Se houver elemento... Eu mesmo, se eu não estiver convicto de que há condições de a gente transferir essa responsabilidade da culpa para o dolo, eu mesmo falo com a família e falo, não há condições. Mas eu estou convicto que há. E... eu pedi, antes dele viajar para Portugal, eu pedi no inquérito para a autoridade policial, que preside o procedimento, o inquérito policial, para que retivesse o passaporte do autor do homicídio, justamente pensando nisso, para que ele estivesse aqui. E esse pedido é feito para o delegado ou para o juiz? Eu fiz para o delegado, porque ainda há inquérito. O processo penal propriamente dito ainda não começou, a ação penal de uma forma geral. Mas eu não fui atendido nesse pedido, e coincidentemente ou não, logo em seguida ele não está mais no Brasil. Há outras medidas a serem tomadas nesse sentido, que serão tomadas, obviamente. Isso faz parte, lógico, de um procedimento do advogado e que ele não pode tornar público, até porque são medidas em que o advogado vai tentar proceder em defesa da família do Matheus, que veio brutalmente. Nossa, a imagem, eu pedi até para a produção, não coloca mais essa imagem, porque é tão triste de ver como ele foi brutalmente atropelado, jogado. A gente não sabe mais o que falar no momento desse. E isso tudo acaba mostrando, em vários casos, Ayrton Cinto e amigos do Hora Geral, que parece que não existe justiça, né? A gente vê tantos outros que acabam atropelando, passam por bafômetro. Tem um caso emblemático de um empresário com uma Porsche em São Paulo, até alguns anos, que ele estava a mais de 200 quilômetros, atropelou, matou outro, pagou uma fiança milionária, porque ele tinha condição, acho que algo em torno de 300 mil reais, e depois ficou em liberdade. Será que essas leis também não precisam ser revistas? Precisam. Porque é muito fácil, eu cometo qualquer tipo de delito, atropelo, mato, pago uma fiança e aguardo em liberdade. Não só mudança em alguma parte do ordenamento, mas critérios idênticos na aplicação das leis que já existem e são boas. Nós temos um caso aí que está repercutindo a nível nacional, creio até que internacional, aquele filho da desembargadora no Mato Grosso, que foi pego em flagrante com munição de fuzil, 130 quilos de maconha, ficou preso e agora, por um pedido do seu advogado, que está fazendo a parte dele, está advogando, está pedindo, quem decide é o juiz, cumprindo a sua obrigação como advogado, aí os desembargadores, porque ele é filho de uma desembargadora do mesmo tribunal que acabou soltando, dizendo que ele tinha um problema psicológico, ele não pode ficar preso, tem que ser tratado. São casos que a gente coloca cada vez mais para a sociedade, por falta de uma informação, principalmente a jurídica, a gente acaba vendo o estímulo à impunidade. Um outro exemplo também que eu não concebo, é o caso da mulher do Sérgio Cabral de conseguir uma prisão liberdade para ficar uma prisão domiciliar. Quer dizer, fez o que ela fez, né? Copartícipe dos atos do marido, inclusive, aqui eu também não quero julgar, e ela está. Então, vamos fazer o seguinte, vamos soltar todas as mulheres que estão presas e que têm filhos para poder cuidar deles nas suas residências. Não, e criou uma jurisprudência, uma decisão,
que qualquer advogado ou advogada pode utilizar e deve utilizar em favor do seu cliente. Não importa se ela está presa, é pobre, mora num bairro aqui da região da Baixada Santista carente, mora numa favela, mas está presa porque foi pega num flagrante com 5 pinos de cocaína. Não importa. Criou-se uma jurisprudência, vamos utilizá-la. Agora, que é uma vergonha. Isso cria essa sensação de impunidade e desestabiliza a sociedade de forma muito negativa. O caso que nós mostramos no bloco anterior, inclusive o Ayrton Cinto estava na recepção da Hora Geral e viu o caso desse indivíduo que acabou pousando um helicóptero num campo de futebol em Praia Grande. Ou seja, isso também não é um sintoma, uma demonstração de impunidade? Ou seja, tudo é possível, tudo pode? Esta ostentação... Eu tenho dinheiro, eu compro advogado, eu compro juiz, eu compro promotor, eu compro desembargador. Então eu faço o que eu quero. Exatamente. Isso é um risco para a sociedade perigosíssimo. Olha só, ele literalmente parou o helicóptero num campo de futebol, foi fazer compra, depois voltou, ia pegar o helicóptero. Imaginou, vamos supor, o Ayrton Cinto fecha a sua rua, faz uma festa, fica a madrugada toda, som alto. Pode isso? Claro que não. Óbvio que não. É quase igual, né? Isso aconteceu em Praia Grande. Eu vi a sua colocação, o que eu concordo plenamente. Isso é uma demonstração daquela sensação, eu tenho dinheiro, eu tenho bons relacionamentos políticos com polícia, com o delegado, com o juiz, com o promotor, com advogados, com a imprensa, então eu posso fazer o que eu quiser. E isso, repito, cria uma situação de instabilidade social. Aquele que se sente ofendido por isso, eu me sinto ofendido por isso, tenho certeza que você também, e quase que 100% das pessoas que estão nos assistindo se sentem ofendidas com essa soberba, com essa ostentação, tipo, eu posso, você não pode. Isso acaba criando, ou pode criar, esse ânimo de sensação de impunidade, e as pessoas começam a pensar em fazer justiça, buscar os seus direitos com as próprias mãos. A gente retroage na sociedade. Né, e ao retroagir também nesse assunto, lembro da Fabiana de Jesus, que foi brutalmente espancada até a morte por ser confundida com uma outra mulher que foi criado através das redes sociais. Não sei se é um tema específico, mas o advogado Ayrton Cinto é inteligente o suficiente até para alertar. Nós observamos muitas pessoas que se sentem valentes na frente de um teclado de um computador. E de uma forma leviana vai criticando, vai xingando, achando que tudo pode. E eu me lembro até, não se fala mais, até da ex-presidente Dilma, que discutia um marco regulatório para as redes sociais, para a internet, né? Como proceder se alguém me ofender, ou me acusar, ou xingar nas redes sociais? Qual o procedimento? Antes de falar o procedimento, a pergunta é super importante e a resposta eu vou tentar acompanhar essa importância. A época da discussão do marco regulatório, ele foi, infelizmente, utilizado para fins políticos eleitorais pelo governo que lá estava, o governo da ex-presidente Dilma e do partido que encabeçava essa coligação, que era o PT. Porque essa discussão tinha que ser muito maior. Bem mais ampla. Muito mais ampla. Mas a discussão no marco regulatório do uso da internet, da rede social, o principal deles, o Facebook, foi exatamente um período anterior que antecedeu as eleições e as Olimpíadas. As Olimpíadas e a Copa do Mundo. Isso, 2016. Exatamente. 14. Não, 14. Foram Copa do Mundo e logo depois as Olimpíadas. Para que não houvesse ataques, para que não houvesse discussões políticas quando o Brasil fosse o foco do mundo. Esqueceram essas questões principais depois da Copa, depois da Olimpíada. Perderam o tempo. Para você que é insultado, foi humilhado, foi ameaçado via internet, normalmente é via Facebook, você precisa e deve procurar o seu advogado, a sua advogada de confiança. Você precisa relatar isso para ele, para que ele possa tomar as providências junto ao distrito policial. Imediatamente, quando você for atacado ou atacada, você precisa fazer o print, mas não só dos dizeres do ataque, da ofensa. Toda. Quando você vai lá em cima, lá no Facebook, na página que você estiver, tem um monte de numerozinhos, não tem? Isso, tem. Absolutamente necessário, imprescindível que você tenha esse número, para que conste na investigação, através dessa localização, você vai alcançar o IP, que é como se fosse a identidade digital de onde saiu esta mensagem. Sim. E aí pode-se abrir aí um inquérito policial, perquerir, buscar a autoria, e você pode responsabilizar criminalmente pela ameaça, pelo constrangimento,
pela ofensa, seja ela a calúnia, a injúria, a difamação, e também pode perquirir buscar uma indenização por dano moral. Ótimo. Um outro assunto que eu quero aproveitar e conversar com o advogado Ayrton Cinto, aqui no Hora Geral, é a respeito de um problema que é visto através dos telejornais, mas a gente não vê muita discussão nem solução, que é a superpopulação carcerária. Nós recebemos vários WhatsApps de pessoas preocupadas, inclusive com a onda de segurança, e aqui na nossa região tem duas características. A superpopulação das prisões, que chegaram até a receber uma ordem da justiça que não poderiam receber mais, parece que isso aí já foi revogado, parece que continuam recebendo, né, essa informação que eu tenho. E um outro problema de Mongaguá, que tem o semiaberto, que causa uma preocupação, ou seja, durante o dia eles têm a liberdade, alguns trabalham, alguns ficam passeando, têm a liberdade, e à noite voltam para dormir nesse presídio semiaberto. Ou seja, aonde que a Secretaria de Assuntos Penitenciários, no seu entendimento, está deixando a desejar na nossa região com relação à população carcerária? Investimento, Douglas, e gestão. Gestão e RH. É preciso mais funcionários no sistema penitenciário, de uma forma geral, especificamente na nossa região. Há pouco tempo nós participamos de uma discussão... Lá no Espaço Aberto. No Espaço Aberto. Participaram conosco dois advogados eminentes, advogados criminalistas aqui de Santos, eu representando o Guarujá, sob seu comando. Sim. E também o Márcio, o presidente, o diretor jurídico, se não me engano, do Sindicato dos Agentes Penitenciários. Exatamente. Então ali a ferida foi aberta, eu me lembro muito bem. Falta RH, falta mão de obra, falta estrutura, falta salário, e eu toquei nesse assunto. Quando há um flagrante, um crime, ele é preso pela polícia militar, ele é levado para a sede da Polícia Civil, uma delegacia de polícia, passa pelo investigador, pela autoridade policial, depois vai para o fórum, promotor, juiz, advogado, sai a condenação, vai cumprir a pena. O dono da chave, entre aspas, de quem vai segurar esta pessoa lá dentro, para que ele possa cumprir, ou pelo menos deveria cumprir decentemente uma pena, não só para tirá-lo da sociedade, dar o exemplo de que você não pode delinquir, mas que ele possa, se tiver algum desvio, ele possa ser tratado, devolvido decentemente. Aquele que tem a chave é o agente penitenciário. Quanto ganha por mês? Nossa. Aí você me pergunta. Eu pergunto, aliás, e perguntei lá ao vivo para ele. Exato. Tá bom, mas então eu vou colocar você no paredão. Por que entra tanto celular, tanto carregador, tanta bateria, tanta droga no sistema penitenciário? Vamos falar da nossa região. Ele falou porque tem um número elevado de presos, lembra? Sim. Visitas, um número enorme de visitas, não dá para fazer toda a fiscalização nessas visitas, senão a pessoa não ia conseguir nem entrar, e por conta disso faz por amostragem. E aí entra essas situações. Quer dizer, nós já sabemos o problema, só falta buscar solução. Inclusive, um aspecto que foi discutido, que o telespectador do Hora Geral desconhece, é que não existe, ou melhor, um sistema de bloqueio. De bloqueio, não, e também de... o scanner. O scanner pessoal, de corpo. O scanner que eles estão querendo implementar demoraria cerca de 3 minutos por pessoa para que ela possa estar liberada para visitar o preso, né, o detento. Só que são mais de 700 pessoas. Ele falou na P1 e na P2, né, que é em São Vicente, a penitenciária 1 e 2, 700 visitas por final de semana. E tem um período de visita. Um se não me engano, acho que das 8 ao meio-dia, alguma coisa assim. Entendeu? Então não tinha como esse scanner funcionar. E aí, o que acontece? Acaba se facilitando, né? É uma revista muito simples e às vezes acaba passando uma droga, um celular ou um carregador. E um outro aspecto também, aí já é nível Brasil, é com relação ao quanto que o governo federal está gastando com as tais tornozeleiras. Mas antes de mostrar o quanto que está se gastando, nossa produção encontrou um vídeo, isso foi no Brasil, óbvio, mostrando um preso como que ele consegue soltar, destravar a tornozeleira. Quer ver? Olha aqui, pode colocar aqui no plasma, né? Olha só, ele acaba soltando a tornozeleira, ele mostrando, soltando e depois colocando. Não, o bloqueador ainda não. Só aquele vídeo que mostra ele soltando a tornozeleira. Vai pôr no ponto? Então tá bom. É impressionante, mostrando que mesmo um equipamento que seria para monitorar o preso já
é possível de fraude. Quer dizer, já tem gente fazendo tutorial no Facebook, na rede social, como tirar a tornozeleira. Enquanto a produção está preparando esse vídeo, vamos tocar no outro assunto que nós conversamos também, a respeito dos bloqueadores de celular próximo às penitenciárias. Por que eles não funcionam? A pergunta que nós fizemos em conjunto para o diretor jurídico do Sindicato dos Agentes Penitenciários. Mais um problema que está detectado, que é fato notório, então só falta buscar a solução, que não deve ser difícil. Porque é uma solução tecnológica, precisa de investimento, aquilo que nós falamos no início, não só em RH, mas investimento na gestão, no custeio e no investimento para a melhoria do sistema prisional, que é impedir que os presos de dentro da cadeia, mesmo depois de presos, continuem a administrarem a sua atividade criminosa, continuem a aliciarem pessoas para fazerem parte de facções criminosas. No português, claro, continua administrando a sua biqueira de dentro da cadeia. Isso é fácil. É só você criar bloqueadores que impeçam o sinal. Qual foi a resposta que nós tivemos? Que é um equipamento obsoleto e que ele não aceita, não capta a frequência para bloquear. Ou seja, o governo gastou um dinheiro por um equipamento totalmente obsoleto. Ou seja, o governo, para combater o crime e a administração do crime, anda a 10 por hora e o crime organizado e até o desorganizado anda a 100 por hora. Ele explicou, tem que fazer licitação porque isso é muito caro. Isso. Aí quando termina a licitação, demorou 6 meses, 1 ano, essa tecnologia... Já tem uma nova tecnologia. Aí o celular ultrapassa aquele bloqueio. A gente tem que dormir com essa resposta. Agora, tenta entrar no banco, na agência bancária que você tem conta lá no Guarujá, com o celular. Não, ou com óculos. Com óculos no bolso, nem ser celular, né? Entendeu? É essas coisas que a gente não consegue entender. Vamos ouvir os nossos telespectadores, eles estão ligando pelo 981387000. Deixa eu ver a primeira pergunta que tem aqui pelo WhatsApp do Hora Geral. O Luiz Carlos. Se uma pessoa pode ser processada por uma postagem ofensiva no Facebook, todos os que curtirem ou compartilharem também podem ser processados? Sim. Essa pergunta do Luiz Carlos é bastante pertinente. Sim, tanto que no caso da Fabiane de Jesus, houve uma preocupação muito grande em poder prender, botar a mão nos criminosos que praticaram literalmente aquela barbárie. Mas ficou claro que todos aqueles que curtiram, que escreveram essa bruxa tem que morrer, pega a bruxa, traz aqui para o Morrinhos, vamos matar, vamos esquartejar, todos eles que compartilharam e também curtiram, como o Luiz Carlos mencionou, também são passíveis de responsabilização na esfera criminal. Mais uma pergunta aqui pelo WhatsApp do Hora Geral. O Gabriel, no caso do jogador que matou o jovem Santos, se ele for condenado, o país em que ele reside é obrigado a extraditá-lo? Desde que tenha a condição de um acordo bilateral entre as duas nações, os dois países, no caso da extradição. Se houver esse acordo, confesso a você que onde ele está, que é Portugal, não tenho essa informação, porque para a gente agora, para a condução do processo da defesa dos interesses da família, não é importante. Ainda está no início do inquérito. Mas se houver, como eu disse, esse acordo entre os países, havendo a condenação, há determinação para a extradição do condenado. Agora, amigo Ayrton Cinto, é impressionante como a gente vê, de uma certa forma, o momento que nós estamos vivendo, e eu não quero, de forma alguma, não sou um jornalista sensacionalista, eu sou um jornalista realista, e através do Hora Geral eu tento sensibilizar as autoridades e agradecer os nossos participantes, um deles está aqui, que é o Ayrton Cinto. Então acredito que com o Hora Geral nós possamos fazer uma reflexão do que está acontecendo e não ficar só, caramba, hein? Não, e lutar, em cobrar, em participar, sim, em ser mais atuante. A produção já arrumou o vídeo e eu vou mostrar para vocês, amigos do Hora Geral, como que um detento, com amparo da polícia, porque isso foi divulgado, né, para mostrar como que ele destrava uma tornozeleira eletrônica que deveria estar no seu tornozelo e depois volta a travar. Ou seja, ele pode destravar, sair do local, efetuar um furto e depois voltar, ficar na casa dele, põe a tornozeleira, a polícia fala, foi ele. Como fui eu? A tornozeleira está aqui. Veja o vídeo aqui. Vamos assistir com áudio, inclusive, por favor. Aí, aqui vai ser aqui. Tá mostrando aí como ele tira a tornozeleira aí. Agora ele vai, fecha a tornozeleira de novo, deixa em cima da cama dele e sai para fazer o assalto. Fez o assalto, corre para dentro da casa dele, coloca a tornozeleira de novo no pé dele, abre a tornozeleira e põe de volta aí
Ou seja, a tornozeleira está servindo como testemunha para ele. Não foi eu que fiz assalto, eu não saí de casa. Ele vai abrir novamente a tornozeleira aí. Olha como é fácil o sistema de tornozeleira aí. Ó. Tá abrindo aí o sistema. É como se estivesse na perna dele isso aí. Ele vai tirar agora. Ele vai tirar da perna dele. Vai soltar. Está soltando. Aí, ó, soltou a tornozeleira. Agora ele vai, deixa na cômoda da carro dele, deixa dentro da residência dele e sai para cometer assaltos, outros delitos. A polícia vai, suspeita que é ele pega a própria tornozeleira como testemunha dele, que ele não saiu do local. Assim fica fácil. Essa é a tornozeleira eletrônica aí que o Brasil está gastando mais de 4 milhões com essas tornozeleiras. A informação, inclusive, que nós demos, saiu na manchete essa semana, é cerca de 280, 300 reais cada tornozeleira como essa. Que já é incrível, Ayrton, já vimos, não dá certo, então para por isso, não continua comprando, né? Sim, busquemos outras tecnologias, outras formas de fazer com que aquele condenado cumpra a sua pena, tenha a oportunidade de cumprir sua pena em liberdade, isso aí é a continuação de cumprimento de uma pena, para que ele possa demonstrar se ele tem condições de continuar em sociedade ou retornar. Agora, é difícil falar, né, Douglas, sobre isso. A imagem já fala. Fala por si só. É uma vergonha. Aí a gente ouve de algumas pessoas que falam que o Brasil não é um país sério e aquele rompante verde e amarelo sobe e a gente quer brigar com a pessoa. Mas, em vários aspectos, o Brasil não é um país sério. Bom, nós estamos quase chegando no final do Hora Geral e eu quero só aproveitar mais esses minutos com Ayrton Cinto para falar desse caso, o que o cidadão tem que fazer. Porque ele não pode pensar e desacreditar as autoridades. Existem pessoas sérias, existem juízes sérios, entendeu? Então, o que fazer para que o nosso direito seja preservado e nós, pelo menos, passemos a minimizar os problemas que estamos enfrentando? Você falou uma coisa muito importante. A maioria dos advogados e advogadas são sérios. Dos juízes, dos promotores, dos policiais, militares, civis. A maioria, a grandíssima maioria. O cidadão tem que continuar acreditando. O cidadão tem que buscar representantes políticos para poder ser a sua voz dentro dos lugares respectivos. Numa Câmara Municipal, num Congresso Nacional. Numa Assembleia. Na Prefeitura. Exatamente. Natural. Não pode perder. Nós batemos o papo no início do programa. Do Hora Geral. Que o Ayrton Cinto não mais disputa eleições, e não disputa mesmo, mas eu continuo como cidadão e como agente político que sou, se eu entender que o Douglas é uma pessoa que me representa, fala por mim, tem meus anseios e tem mais voz do que eu vou reunir minha casa, minha família e vou falar assim, gente, é o Douglas que vai nos representar, é o fulano de tal, é assim que tem que ser. Não perder a credibilidade ou a crença, a esperança na sociedade organizada e continuar lutando, porque quem quer a sociedade desorganizada quer que você, que ele, que eu, que todos nós desistamos dessa luta. A gente não pode fazer isso. Vamos conhecer os aniversariantes dessa quinta-feira aqui no Hora Geral. Vamos lá. Parabéns, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem ver. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Em cima da hora, meu amigo Ayrton Cinto, muito obrigado pela participação. Você tem que vir mais vezes aqui no Hora Geral. Sou seu soldado nessa luta e informar a população. Muito obrigado mais uma vez, é uma honra estar aqui. E o que precisar, qualquer novidade, o Hora Geral está aberto para que você possa participar e mandar um vídeo pelo WhatsApp, tá bom? E parabéns pelo seu programa que esclarece e orienta a população da região toda. Obrigado. Um abraço forte para vocês. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã.